Então, essa semana a gente está com a semana cheia na Bioconstelar, tem essa aula hoje, tira dúvidas. Amanhã a gente tem encontro de treinamento entre os alunos para aplicação do método. Eu vou colocar lá no grupo aberto para vocês que não são da formação ainda. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui. Na quinta-feira tem sessão de mentoria bônus para quem veio para o seminário presencial e deu depoimento. Representando a turma aqui, Raquel vai estar lá com a gente, vai ser atendida por mim. E em agosto começa o novo ciclo de mentoria bioconstelar, que é o nosso programa mais avançado. São encontros quinzenais de um grupo poderoso de mastermind. Nosso foco vai ser a prosperidade sistêmica, a postura perante aos nossos conjuntos de vínculos na vida. E essa postura é o que reflete a gente escolher e se relacionar em ambientes que favorecem realmente a nossos ciclos de abundância. Isso é muito importante porque o nosso ambiente interno é o que faz refletir nos ambientes externos, não só ambientes físicos. O ambiente físico também é um reflexo disso, mas principalmente os ambientes de convivência, ambientes de relacionamento, porque esses ambientes sistêmicos de relacionamento, de convivência, é o que faz a gente reafirmar e reforçar o vínculo com os ambientes físicos. Então a gente acha que a gente escolhe um ambiente físico branquinho porque ele é branco. Na verdade, a gente tem muito mais escolhas embasando isso. A gente acha que a gente escolhe colocar um quadro bonito desse igual tá atrás de Raquel e Érica por uma escolha estética e não é. Aqui também, aqui em casa, a mesma coisa. Então a gente deve se abrir para esse olhar sistêmico do nosso ambiente interno, isso é o mais importante. Eu vou abrir aqui para tirar dúvidas dos alunos da formação. Quem não é aluno, depois eu posso responder dúvidas sobre o método. Então fica com a gente, mas primeiro eu vou dar essa atenção para quem já é da família. Então vou começar com Érica, Maria, Ivanice também, a novata aqui, a nossa caçula da turma. Acho que Ivanice foi a última a chegar na formação. A gente tem mais de 170 alunos. Muitos já formaram, muitos estão no curso antigo. Tem gente que vem nessas aulas, tem hora que essas aulas são cheias, tem hora que as pessoas não podem vir. Final de semestre parece férias de janeiro, né? Então a gente está de final de semestre também. Aqui em casa está uma loucura, os meninos entrando de férias, a gente programando várias coisas, finalizando ciclos. E acredito que tem muita gente nessa vibe também. Mas então é isso. Vamos lá. Vou começar aqui. Deixa eu deixar aqui o link. Quem não fez a pré-seleção da mentoria e sente que é o momento de estar na mentoria, eu vou deixar o link aqui no chat. O Flávio, falando nisso, o meu não abriu. Lembra que você me mandou até o link? E eu não sei se é por causa do celular, ele não abre. Eu vou depois tentar. Você vai deixar no Telegram? Não. Não, não é? No Telegram já tem, lá no clube de alunos já tem o link, mas eu te mando. Tem. Ah, Vou vou te tentar entrar mandar, por lá. tá? Eu posso te mandar de novo. Aí tem gente entrando agora no grupo público aqui. Mas deixa eu pegar aqui para vocês o formulário. Quer ver? Peraí. Aquele que eu te mandei não entrou pelo celular? É isso, Érica? Ele não entrou pelo celular, mas eu só tentei pelo celular. Eu fiquei de tentar pelo computador e acabei esquecendo. Tranquilo. Normalmente ele funciona pelo celular também, mas fica ruim de responder, né? São perguntas profundas. Então talvez Ah, tá. Isso que eu queria. Melhor abrir no computador para digitar também, né? Isso. exatamente, porque são sessões, né? O formulário de pré-seleção são sessões. Então é melhor mesmo pelo computador, tá? Tá. Deixa eu colocar no chat aqui. Quem não é aluno da formação, depois, para quem está vindo nessas aulas, eu vou abrir um precedente. A formação hoje tem valor de R$ 4.000, tá?
E quem não é da formação e vem para essas aulas, eu vou fazer por 2.000. Pode dividir no cartão também. Então, depois quem tiver interesse, pode me chamar. Esse valor, nem nos lançamentos eu faço. Mas vocês que estão aqui com a gente, pode entrar. Quem veio para o seminário já sabe, né? Tem um outro valor também. Opa, deixa eu tirar esse tututu aqui do WhatsApp. Bora. Ó, pela ordem de chegada, Érica e Maria, depois Ivanice, tá? Ivanice não conseguiu ligar a câmera, mas a gente chama ela no momento pra gente ver. Érica, pode ligar seu microfone, por favor? Vou pinar nossos vídeos aqui. Me conta, como é que tá o conteúdo, aulas, dúvidas, desafios? Eu quero saber hoje, embora eu já vi aulas, já vi essa questão das cores, mas eu me identifiquei muito, é muito gostoso a pessoa se expressar através das cores. Então, queria que você depois me desse um respaldo disso, se está certa essa maneira de eu fazer. Então, numa das aulas, acho que estava lá cada significado de cada cor. E aí, eu gostei de colocar no campo e pedir para a pessoa, por quê? Porque eu achei que, em vez dela falar uma palavra, amor, agitação, quando ela se expressa através da cor, eu achei bem interessante. Então, além do... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar. Além do baguá, dá para ver um pouco? Vou Dá opinar, pra- só se eu vi. Né? Além das âncoras, além dos ambientes, aí expressar através da cor. Aí ficou tão profundo, tão gostoso, porque aí a pessoa parece que ela consegue se expressar melhor ali no campo, as emoções, do que só perguntar, né, o que você está sentindo e tal. Então, essa maneira de eu falar para ela, olha, o vermelho significa agitação, ou azul sonolência, acho que tem cada uma coisa. Tá certo isso, eu falar o que eu sinto com as cores e ela, ou eu tenho que deixar ela falar o que ela sente com as cores? Então vamos lá. Primeiro ponto. Aquela aula que eu ensino a fazer o mapa de cores sensível, ela é uma aula mais direcionada para fazer em grupo. Por quando você está fazendo um projeto de arquitetura e quer dar o tom terapêutico do projeto, fazer a pessoa se apropriar mais do que ela sente num ambiente a ser reformado ou num terreno que ainda vai ser construído. E quando você tem um grupo de pessoas, para a informação projetual de sobreposição das sensações que as pessoas enxergam e sentem no terreno, é interessante para o arquiteto na parte projetual, porque você determina que o azul vai representar para o grupo ou para um cliente mesmo individual aquela sensação. Então essa pré-determinação serve como instrumento projetual, porque aí você consegue ler aonde é sonolência, calma, agitação, estabilidade a partir das cores, e aí consegue então no mapa de cores que eu até sugiro fazer no mapa planialtimétrico ou topográfico. Para quem não sabe o que é esse vocabulário de arquiteto, é o mapa que mostra a orografia do terreno, o relevo. E a gente, usando as cores para representar sensações nesse mapa, o arquiteto consegue trabalhar de forma mais aprofundada e colocar os ambientes adequados de acordo com as sensações. Para o atendimento terapêutico do método bioconstelar, não há necessidade alguma de pré-determinar o que cada cor representa. Por quê? Porque o mapa que a gente coloca, né, o desenho do baguá sistêmico ou o desenho do campo com os ambientes representados, ele é uma expressão das sensações do cliente que a gente não precisa de saber. Lembra disso? A gente não é investigador, a gente não é detetive no método. Então, quando a gente pede para o cliente, olha, desenha para mim, coloca o nome dos ambientes que tem a ver com a sua questão, que a gente quer olhar, que seja o
objetivo do projeto, o propósito, a questão familiar, enfim, qual questão que ele quer olhar em relação aos ambientes. E aí, a gente, depois de nomear, a gente pode pedir para ele, agora olha para os ambientes, pega as cores e representa suas sensações em cada ambiente. Então, o que está acontecendo? Ele está se expressando. E na medida que isso vai acontecendo, essa expressão vai acontecendo, quando a gente pede, agora vamos inserir as âncoras no... Oh, meu Deus. Será que é emergente? Gente, família em primeiro lugar. Vocês me dão uma licencinha? Eu vou atender aqui porque Lógico, tem uma fica à vontade, emergência. imagina. Pronto. Então, quando a gente insere as âncoras, Érica, e todos que estão aqui, acontece o seguinte: a pessoa vai inserir as âncoras nos ambientes que estão pré-determinados ou no baguá sistêmico, mais as cores que ele representou a partir das sensações dele. E nem precisa de ser uma sensação racional. Na verdade, a sensação não é racional. Então, quando ele coloca o azul, ele coloca pela história de vida que ele tem em relação, inclusive, ao azul. É muito mais profundo do que uma pré-determinação. Olha, o azul vai representar isso no atendimento terapêutico. Então, eu deixo super livre para o cliente ficar com os lápis que ele tiver, ou até escrever a cor, quando ele não tem lápis de cor no momento, e ele escreve a cor no campo, e aquela cor representa para ele, junto com as informações do campo e junto com as âncoras, o que tem para ele se expressar ali naquele momento. E isso fica muito profundo para o próprio cliente, que a gente não precisa de saber o que ele está representando. Porque lembra, no nosso método, o cliente que faz a leitura do campo, a gente só conduz essa leitura para ele. Então a expressão é dele. Sim, A gente pode ir ao atendimento do zero até o término, sem saber o que o cliente tem de questão e o que ele está se expressando naquele momento. O que a gente precisa é de conduzir o método da maneira que a gente tem o passo a passo, que é montagem do campo, colocagem das âncoras, nesse caso, expressão pelas cores, e essa condução vai fazer com que o cliente tenha autonomia de se enxergar através dos ambientes da questão dele. Então a gente não precisa de pré-determinar, tá, Érica? entendi. É que, assim, quando eu fiz, foi legal. O que eu senti? Por exemplo, assim, o vermelho é agitação, o azul é sonolência, e já estava, bateu e tinha tudo a ver com o que a pessoa estava sentindo, né? E, e principalmente, deixa eu ver, foi em 2 casos que a pessoa escolheu o cinza, que tem a ver com as memórias dos antepassados. Então, assim, foi muito expressivo o que estava determinando a cor para ela entender. Foi como se facilitasse para o cérebro da pessoa entender o que ela estava sentindo. Isso que eu gostei, assim, da cor, porque quando ela fala, estou sentindo agitação, mas às vezes ela não é o que você falou, não põe em palavras, é só a sensação, né? E aí, com cor, eu achei que ficou gostoso, assim, que a pessoa conseguiu se expressar melhor, embora foi um dos atendimentos foi da Laudi, acho que não está aqui hoje, que foi super legal. Isso eu que pintei para ela, mas a hora dela visualizar, né, e enxergar isso principalmente na parte online, às vezes ela não via o que estava escrito, mas ela falava, no azul aqui eu quero colocar tal coisa. Então, eu só gostei nesse sentido, mas eu posso fazer representando ou de alguma maneira você acha que isso atrapalha? Eu acho que você dá mais autonomia e liberdade sem pré-determinar, mas é um caminho pré-determinando também, porque você está fazendo como se cada âncora fosse, cada cor fosse oculta, não é isso? Você pré-determina de forma oculta ou você expressa para ela? Você fala, o vermelho é tal. Não, de forma oculta. Aí, Aí depois só que aparece. Então, nesse caso, eu coloquei os ambientes sem ser oculto. Ela foi escolhendo. uhum. Em todos os casos que eu fiz até agora desse jeito, né? Escolheu o ambiente. Aí as âncoras ocultas e as cores, ela escolhe a cor, mas o significado oculto ainda. E aí, a hora que vai abrindo, isso
né, foi bem interessante, assim, nesse caso, mas eu só fiquei preocupada assim, não, para mim o azul, você falou, eu determinei o azul, mas de repente será que o azul é isso para ela mesmo, né? Então eu Exatamente. fiquei só, ou quando, né? Você afunilou uma possibilidade dela ir além em relação ao azul, que você nem precisaria de saber, mas você deu uma informação a mais para ela porque você predeterminou que era o azul. Claro, mas se você deixasse em aberto, você deixaria ela ir em outras esferas mais profundas do que ela enxerga naquele momento de vida em relação à história dela também, essa sobreposição do que é o azul para ela. Então tenta da próxima vez fazer em aberto. Você percebe que nas aulas de terça, aquelas aulas do YouTube, eu não predetermino cores. Eu falo, agora vamos pegar as cores e colorir o mapa de acordo com o que nós estamos sentindo. Ou colorir cada âncora. Quer ver? Eu acho que eu tenho desenhos aqui. Eu vi, e eu lembro que a primeira que eu fiz do workshop foi assim e foi gostoso mesmo, porque a hora que eu olhava para aquilo, eu sabia onde estava, que ambiente estava mais pesado ou não, de acordo com as cores que eu pintei, né? Exatamente. E você não precisa de explicar racionalmente o que é cada cor. Isso é o mais interessante. Porque a gente sabe que a nossa esfera racional. Olha esse mapa. Ai, Né? lindo, né? Lindo, né? Mas que A gente falta uma sabe que a aula nossa dela. esfera racional. Aqui outro, ó, com o desenho dos ambientes. Aquele era o baguá, esse aqui já é com desenho dos ambientes, tá vendo? Ó. Uhum. Eu gosto de usar giz de cera também, dá uma possibilidade melhor de se expressar. O que acontece? Até combina. Quando a gente usa o lado racional, a gente está circunscrito no que a gente já viveu consciencialmente, tanto no consciente como no subconsciente. Quando a gente não usa o lado racional, não predetermina denominações, classificações, nomenclaturas, a gente rompe com essa barreira do que a gente carrega em relação a isso aqui é isso. Sempre foi. A planta é planta, mas ela nem sabe que ela chama planta, quem chama é a gente. Então a gente abre uma possibilidade infinita do cliente se expressar através de uma manifestação do que a gente chama de cor. E a gente nem fecha em cor, a gente fecha em manifestação. E na verdade, fechar em manifestação é abrir para infinitas possibilidades e não afunilar. Então experimenta da próxima vez não predeterminar as cores e deixa que o cliente. Você não precisa saber. Você não precisa saber que o sonolência está em relação àquela âncora, a gente fica ansioso para querer saber. Porque a gente é treinado a conduzir um atendimento terapêutico sabendo que o cliente no quarto sente sonolência, mas a questão olha para não sei o que. A gente fica querendo fechar os pontos dentro da gente que é terapeuta, mas a gente não precisa. Senão a gente acaba conduzindo o atendimento com o nosso olhar, com a nossa visão de mundo. E isso a gente sabe aqui no método que não tem nada a ver. Não é assim que a gente faz a aplicação do método, né? Não estou falando que você fez alguma coisa que prejudicou o atendimento, mas tenta fazer da outra maneira que você vai ver que vai abrir muito mais possibilidades, tá bom? Agora, para projeto de arquitetura, você precisa de um dado para depois escolher a posição do ambiente, que quem vai escolher tecnicamente é você. Então, no projeto de arquitetura, eu desenho os ambientes simbolicamente no campo. Eu mostrei a aplicação da escola Waldorf para vocês, não mostrei? Ou não? Mostrou, eu vi. Você viu lá na aula, né? Mostrou, eu vi na plataforma. Isso. É. Por exemplo, se você não tem um levantamento planeotimétrico no estudo preliminar, você pode fazer os desenhos mais simbólicos assim, né? Um representando secretaria, sala de aula, maternal, né? Você representa dessa maneira assim os ambientes que vão ser os ambientes a serem projetados ou a serem reformados. E a partir disso você pede para as pessoas marcarem com cor o que eles sentem em relação àqueles ambientes. E aí depois colocar as âncoras em relação, por exemplo, a um projeto de escola, colaboradores, professores, alunos, ensino, propósito. E aí, com essas cores embasadas, você vai saber sobreposição em relação a todas as pessoas que participaram da prática,
a cor já pré-determinada, uma informação técnica do projeto para você sobrepor. Em relação à bioclimática, mais as sensações, mais a implantação do terreno, mais o que o cliente entende que ele quer do projeto, aí você tem um conjunto de informações que você vai sobrepor depois no seu estudo preliminar. Aí sim é importante pré-determinar, tá? Ok? Certo. Acho que é porque mistura mesmo, porque quando esse atendimento que eu fiz foi uma terapia, não foi para projeto. Quando eu fiz aquele outro que era, né, com uma cliente, que eu falei, não, vem cá e vou atender, não fiz com cor, mas é como se eu quisesse entender a cliente para eu pôr no projeto. Então, eu estou entendendo essa separação. Então, quando é terapia, eu não preciso entender nada, né? Não precisa. Aí eu quero, lógico que a gente quer, porque a gente quer ficar assim, nossa, será que está batendo? Será que tem a ver? Mas isso eu acredito que é no começo, né? Essa ansiedade de, nossa, será que está dando certo, né? Até para a gente vendo o resultado e aí fica mais gostoso. Mas quanto ao projeto, realmente, aí parece que eu quero entender para eu poder colocar no projeto que eu vou fazer para a pessoa, né? Mas eu Exatamente. entendi. Você falou tudo. Esse começo é assim mesmo, a gente fica ansioso, porque normalmente as terapias, o terapeuta conduz a transformação do cliente. Aqui não, a gente reforça o propósito para o cliente se transformar. É muito importante, para ele não ficar dependente da gente. Então a gente, com o tempo de prática, você vai aprender a largar o volante e fazer o passo a passo do método para que o cliente pegue na mão o volante e direcione ele mesmo o atendimento. Aí é muito mais leve, inclusive, para a gente, porque a gente não precisa de ficar conduzindo a transformação do cliente, carregando o cliente nas costas e sendo responsável pela transformação do cliente, porque a gente fecha um atendimento e fala assim: será que eu fui bem? Será que o meu trabalho funcionou? E a gente já sabe, a gente está aqui fazendo relação com o cliente. Esse é o mais importante. Dando amparo para que o cliente se transforme a partir do próprio olhar dele, terapêutico, em relação à questão dele. E se isentar de querer saber o que está acontecendo no atendimento na vida do cliente, liberta a gente desse peso e entrega autonomia para o cliente. Esse é o diferencial, assim, postural e ético do método, que é a grande diferença em relação, inclusive, à constelação sistêmica, inclusive em relação ao Feng Shui tradicional, porque nesses dois temas o terapeuta tem que ser expert. O olhar dele faz a diferença, o nosso olhar não faz a diferença. O que faz a diferença é a nossa isenção na aplicação do passo a passo do método, igual está lá na plataforma. Então você pescou direitinho. Entendi. Ai, tá ótimo. E só mais uma coisa que eu ia falar, deixa eu só lembrar, que era da profundidade, que eu achei também muito interessante, da profundidade do ambiente em relação à pessoa. Também você já explicou, mas é a mesma coisa, a gente vai vendo, só que a hora que você sente aquilo, não é na mesma hora que você está assistindo a aula, né? Depois que a gente sente o que você falou. Mas, por exemplo, na sala, o que a sala para então na sala era um momento de lazer, tá. Para o outro, não, eu só vou para a sala quando eu quero ficar pensando. Então, o que cada ambiente significa é muito profundo. Então, aí a hora que a pessoa fala, eu estou no quarto. Mas o que é o quarto? Não, no quarto eu vou para pensar, eu fico lá pensando. Aí começa a bater todas as âncoras, começa a bater. Então, achei bem profundo. Cada vez a gente vai vendo mesmo a profundidade de tudo isso, né? De cada ambiente, de como a gente vive mesmo, e cada ambiente é o reflexo nosso. É muito interessante. Por isso que imagina só a gente predeterminar e falar que o banheiro é o lugar que a energia, se ficar a porta aberta ou a porta em direção ao quarto, é a energia da casa que vai embora. É muito perigoso a gente predeterminar através dessas regras, porque cada pessoa tem uma relação. Tem gente que ama o banheiro porque é o lugar de limpeza. Tem samambaia, tem plantas, tem seixo rolado no chão. Tem gente que odeia o banheiro, porque às vezes lá na infância foi obrigado a ficar lavando o banheiro de casa.
Então tem relação com a história de vida. Não tem como predeterminar. E esse olhar em relação às âncoras que são colocadas em cada ambiente traz a pessoa para a história dela. O método é tão interessante porque ele traz o que a gente vive sistemicamente para a cognição mental. É uma ilustração do que a gente vive. Então a gente fala, nó, é mesmo. E esse nó é mesmo traz a pessoa a si e uma possibilidade de ampliar a visualização do que são os vínculos que se relacionam com cada ambiente, com a questão. Então, quando a gente amplia esse olhar, a gente está ampliando a perspectiva de relacionar com a própria vida e com a própria história. Aí está a transformação. Se a gente predetermina como terapeuta, olha, o banheiro, esquece. Se a sua prosperidade estiver no banheiro, já era. Vamos aqui pegar e vamos mexer com a sua prosperidade, tira ela do banheiro. Imagina! Entende? Você está mexendo com esferas que você está predeterminando e está sugestionando o cliente porque ele te contratou para acreditar daquela maneira. Então, às vezes, o cliente sai dali traumatizado, achando que está incorporando algo porque a Érica é super expert naquela prática, naquela terapia, ela me falou isso e o cliente passa a carregar aquilo na vida dele, às vezes com muito mais peso do que quando ele entrou no atendimento. E faz de tudo para transformar, porque a Érica, o Flávio, a Maria falou, e isso pode ser muito complicado. Pode, inclusive, causar surtos psicóticos na pessoa, porque ela vive dentro dela uma coisa na vida inteira, e quando chegou no atendimento, eu falei com ela que o banheiro era o pior lugar do mundo. E a prosperidade estava lá, então toma cuidado, porque sua mãe não olha para a prosperidade, e mãe é prosperidade, a cara da prosperidade. Gente, não tem regra, não pode ter regra, porque senão terapeuticamente não tem regra. Tecnicamente, a gente que é arquiteto sabe, existem as regras. Temos que ter proporção, tamanho, espaço, ergonomia, mas isso é para arquitetura. Então, a aplicação do método para arquitetura tem uma diferença enorme da aplicação do método para encontros terapêuticos, treinamentos terapêuticos, atendimentos terapêuticos. É ótimo, é isso mesmo. Coincidência falar do banheiro, porque realmente, para um cliente, o banheiro, nossa, era tudo, estava tudo lá dentro, ele adorava ficar no banheiro, era o momento dele, o banheiro tinha que ser grande, e às vezes a pessoa traz isso também no momento do projeto, né? Olha, o meu, como que você quer da casa? Ah, eu quero um quarto bem grande, outro fala, ah, não, quero a minha lavanderia mais importante. Então, um pouco disso a gente sente. E aí no método traz mais ainda reforçando isso daí, né? O que é para a pessoa e não para mim. O que é o ambiente para a pessoa é para mim. E tudo que ela faz ali, o que ela vive ali é diferente, né? Então eu senti muito isso. Mas acho que era isso que eu tinha. Ótimo. E mesmo quando ela não fala, ela está visualizando. E está acontecendo um movimento cognitivo dentro dela, mesmo que não racional, porque a gente sabe que o lado sistêmico às vezes não está circunscrito na racionalidade. A maioria das vezes, 90%, não está circunscrito, porque é uma sobreposição de acontecimentos que vem lá do tal do Big Bang que eu sempre falo. Então, desde que átomos começam a se juntar para fazer matéria, existe uma relação sistêmica entre próton e elétron que a gente carrega dentro de cada próton elétrico que a gente não sabe racionalmente. A consciência não chega nesse lugar. Então, quando a pessoa olha, movimenta dentro dela todos os átomos e elétrons e ela percebe algo além da racionalidade. E os insights que vêm desse lugar são poderosíssimos, muito mais do que uma explicação. Né? Então, É. o método é treinamento para a gente se isentar como terapeuta de ficar dando sugestão. Fala, querida. Não, e dentro disso ainda falando da negação também, que aconteceu também com esse mesmo cliente, falei que é tudo treinamento, mas foi muito profundo, que ele colocou uma âncora, era uma pessoa, e estava num lugar, ele falava, não, olha, eu não concordo. Daí eu lembrei da frase, então fala, olha para ele e fala, eu não concordo com você aí. Aí ele falou, não, eu quero ele aqui.
Então, repete, eu não quero você nesse ambiente. Ele ficou com uma cara olhando, porque aí que ele interiorizou aquilo para ele. Aí eu lembrei da aula na hora. Eu falei, nossa, que poderoso isso. Como ele. Aí ele olhou assustado, mas eu vou repetir que eu estou mandando ele sair daí e ir para outro lugar. Falei, isso. E aí eu percebi que ele queria, ele sentia aquela. Eu não troquei a âncora, porque ele sentia que essa âncora estava ali, mas o que ele queria racionalmente era outro lugar. Mas isso era o que ele estava falando. Então ele colocou ela ali, como foi tudo batendo com as coisas, então ela estava onde ela estava dentro dele. E ele falava: "Não, não, eu não quero". Daí ele explicou um pouquinho e fazia muito sentido. Quer dizer, racionalmente, a hora que ele olhou a âncora, e às vezes a pessoa fala: "Não, não bate, não faz sentido, não quero ela aí, né?" Eu falei, então vamos reforçar isso. Aí que apareceu, que realmente ele estava ali no sentimento, mas ele não queria racionalmente estar ali. Foi ótimo, foi super legal. Esse ponto é incrível, porque aqui a gente sabe, igual você falou, a gente tem que pedir para o cliente reafirmar o que ele traz durante o atendimento. Então, casos polêmicos. O cliente chega e fala assim: eu odeio. Eu já tive atendimentos que o cliente falou: eu odeio meu pai. Normalmente em terapia fala assim: não, fala que você não odeia seu pai, honra pela vida que ele te deu. Você entra com uma informação que está de fora. Inclusive, tem cliente que fala isso só para ter o conforto de você pedir para ele falar outra coisa que não tem nada a ver com o que ele trouxe. Como se vou pegar você no colo, então falar assim: não, fala pro seu pai que você ama ele porque ele te deu a vida, que você honra. E quando você pede para ele reafirmar, ele entra dentro do que ele está trazendo. Então repete para mim: pai, você nessa posição, nesse ambiente, eu te odeio. Quando o cliente fala isso, ele vai dentro dele Nossa, entender a relação que ele carrega com o pai e ressignifica isso internamente, sem precisar de te falar. E quando ele fala, agora muda para mim a âncora de lugar, a gente não muda, a gente sabe disso, que movimento no campo é no final do atendimento, porque aquilo ali é a expressão do cliente naquele momento. E é para ele se enxergar sistemicamente e enxergar os vínculos. É muito profundo pedir para ele reafirmar o que ele está falando, porque aí ele assume a responsabilidade da posição interna que aqueles ambientes e as pessoas têm dentro da vida dele. E aí sim, a gente não eu sei. pega uma coisa, exclui da vida do cliente e fala, não, honra seu pai. O que você está fazendo? Excluindo aquela possibilidade dele olhar profundamente para aquilo que ele coloca dentro dele. E quando a gente exclui, o que acontece? Ele não trabalhou aquilo ali, não ressignificou, não olhou profundamente, só excluiu. Aquilo vai voltar a repetir na vida do cliente N vezes. Nossa, já fiz tantas terapias e o problema sempre é meu pai. E não a relação que a pessoa tem com o pai. Por quê? Porque sempre alguém falou com ele para, não, peraí, não, seu pai tem que ser amado, é aquela coisa, né? É a vida que veio dele. E aí a pessoa Mas a pessoa automaticamente. não consegue, não aceita ainda aquilo nesse momento, né? E aí é verdadeiro para ela não aceitar naquele momento ainda que ela não está pronta para honrar, ou, né? Ou amar, no caso. Exatamente. E é a maneira de amar. Porque a maneira de amar é essa. É a relação que ele tem com o pai. E vice-versa. Então é uma maneira de amar. Só que daquela maneira. Né? A gente considera esse amor, né, assim, mais romântico e até usa essa palavra como um substantivo e não como uma ação. A relação é amar. O substantivo eu amo é diferente. E aí tem uma grande diferença nisso. Então a gente tem que ficar ligado também, porque é uma maneira de amar essa forma de se expressar em relação a essas pessoas, ambientes e acontecimentos. E quando a gente deixa que o cliente se expresse, a gente está levando ele para se enxergar. Ah, Flávio, mas você não está reforçando um padrão desarmônico? Quando a gente coloca o cliente para entrar dentro do que ele enxerga, a possibilidade dele ressignificar aquilo é muito maior do que a gente transformar de fora para dentro com uma frase de força
ou com a visão terapêutica, ou com a regulagem social de que temos que honrar pai e mãe porque eles deram a vida. A gente impõe aquilo e tira grande possibilidade dele enxergar o que ele vê dentro dele. Então a gente não pode fazer isso no método. Quer dizer, pode-se, mas o indicado não é na postura que a gente ensina aqui dentro. Mas eu senti que é forte se não fizer mesmo. Realmente, eu senti tudo isso que você está falando, eu consegui sentir isso no atendimento. Foi bem profunda mesmo. Ótimo, que maravilha, muito bom. Alguma coisa mais, querida? Não, acho que é isso. Ótimo, obrigado, viu? Obrigada. Maria, querida, liga para mim seu microfone. Boa noite a todos vocês. Boa noite, querida. Bom, vamos lá. Eu, Maria, estou ainda na metade das aulas. E então, assim, a cada dia não estou com pressa. Eu estou fazendo, estou desenhando, e aí eu estou assim encantada, já estou implantando nos movimentos que eu faço. Aí, o que eu fico encantada tipo assim, às vezes eu faço os pequenos movimentos com o cliente, e aí ele mesmo vai posicionando os bonequinhos, e aí vai encaixando. Aí eu pergunto, como é para você olhar essa configuração? Como é você olhar para isso no físico, você posicionando? Então, assim, eu estou encantada e os próprios clientes estão gostando, mas é pequenos movimentos que eu estou fazendo, no individual ainda. Então, estou, assim, encantada. Que bom, Maria. Teve uma aula que eu dei aqui, acho que foi a última aula de Tira Dúvidas, inclusive conversando muito com Graziela e Érica sobre o silêncio terapêutico. Eu coloquei ela na plataforma, na aplicação avançada do método. É interessante a gente abdicar desse costume que a gente tem de perguntar para o que ele está sentindo. Eu vou mutar seu microfone, quando você for falar, você liga de novo que ele está fazendo um barulho. Por quê? Porque quando a gente pergunta para o cliente o que você está sentindo, a gente direciona o olhar do cliente para aquele momento do atendimento. E às vezes aquele momento do atendimento não é tão significativo quanto um outro momento. E aquele momento que a gente pergunta o que você está sentindo, o cliente, na realidade, ou ele está sentindo alguma coisa e pode encobertar falando eu não estou sentindo nada. E quando ele fala isso racionalmente, ele encoberta alguma coisa que ele já está sentindo, falando para você que não está sentindo. Ou ele passa a observar aquilo que na realidade não era o momento de observar para ele. Então, o silêncio terapêutico significa a gente deixar com o cliente a possibilidade dele se expressar durante o atendimento na hora que ele sentir. E não na hora que eu perguntar para ele. Então, a gente passa o atendimento todo sem perguntar o que você está sentindo. A gente apenas conduz, fazendo o desenho do campo, pergunta quais os nomes que ele quer colocar em cada ambiente, que pode ser oculto, pré-determinado através de números. Depois pergunta quais âncoras que ele quer inserir, que já estão pré-determinadas com letras, ocultamente. E a gente pede para ele, onde vai inserir essa âncora? Aí ele vai falar, no quarto ali, no número 2, olhando para o número 3. E aí quando insere, a gente faz isso aqui, fica em silêncio. E quando a gente quiser falar, a gente conta até 10. Espera um pouquinho ainda para que o cliente tenha aquele momento de reflexão profunda dentro dele. E quando a gente espera até 10, na hora que a gente quer falar, a gente
ainda recolhe um pouquinho, a gente dá a possibilidade do cliente interiorizar aquilo. Nas frases de força, a mesma coisa. Então fala que a sua prosperidade está no quarto, olhando para não sei aonde. Na hora que ele acaba de falar, não pergunta o que ele está sentindo. Recolhe-se. E se o cliente quiser, ele vai se expressar ou não, e tá tudo bem, porque ele movimentou lá dentro dele aquilo que eu falei com a Érica. Os átomos, os elétrons, as forças sistêmicas, todas que estão vinculadas àquele movimento. Não precisamos de ficar perguntando para o cliente. E quando o cliente pergunta, o que significa? Mais ainda, é que a gente isenta de falar e fala, olha para isso, que isso vai movimentar dentro de você de acordo com a sua história, e não através da minha explicação como terapeuta. Então o silêncio é duplo, né? Uma via de mão dupla nesse momento. É difícil para quem já é constelador, porque na constelação a gente aprende a ficar perguntando para todos os representantes, para o cliente, o que você está sentindo? Olha para ali, né? Então a gente tem esse vício. Eu costumo falar que quando a gente faz teste de direção de carro, o instrutor pergunta assim, você já dirigiu? Aí a gente fala, não, ele fala, que bom, porque você não tem os vícios, né? Isso, de passar marcha, de fazer, enfim, então a gente tem que treinar mais quando a gente já passou por um tempo aplicando a constelação tradicional, que não é a mesma coisa de aplicar o método. Liga seu áudio para nós, Maria. Aí eu já estou usando as pedrinhas, providenciei, então, assim, como eu digo, eu estou adaptando, mas eu estou, assim, encantada da forma que se encaixa. Mas, como eu digo, eu ainda estou vendo as aulas, tem aulas que eu assisto 2 vezes, e estou na metade do curso e estou amando. Vem para o encontro de treinamento, conversa com a Renata, para você poder aplicar no encontro de treinamento, porque aí você vai ter uma base junto com a turma, Renata te dando o apoio, e aí você vai conseguir ir além quando você for aplicar em treinamento da formação, porque essas aplicações que você está fazendo são treinamentos ainda, você não está formada. Então, você vindo para o treinamento de alunos, a Renata vai conseguir te dar uns toques. Eu também vejo as gravações quando a Renata me pede, Flávio, queria uma opinião sua no atendimento. Teve um atendimento aí para TAS, por exemplo, que eu vi o atendimento, porque a Renata me pediu uma opinião, e eu liguei para a pessoa, conversei com a pessoa durante um tempo, uns 20 minutos, dando algumas sugestões posturais durante o atendimento. Então é muito bom para vocês, e é necessário para a formação, a gente sabe, agora faz parte da certificação conduzir um encontro de treinamentos. Então, quando você quiser, só fala com a Renata que você vai conduzir o encontro, que aí a Renata vai conversar com você um pouco antes, vai fazer uma ligação para vocês conversarem, e aí você aplica no treinamento entre alunos, tá bom? Tá bom. Eu vou assistir mais umas aulas e aí eu vou chamar a Renata. Ótimo, Maria, legal, muito bom. Depois eu vou te chamar para uma conversinha lá burocrática que a gente tem que ter, tá? Uma coisa simples, para a gente emitir a nota fiscal dos seus pagamentos que estão caindo lá na conta, tá bom, querida? Obrigado, Maria, valeu. Deixa eu abrir aqui outras pessoas aqui, deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente. Ótimo. Ivanice, você tem dúvidas, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria que, se você pudesse, você abrir a câmera para conversar com a gente. Se não estiver podendo, tudo certo, não tem problema. Deixa eu ver aqui no chat. Ei, Rosemary, estou no trabalho, tá bom, querida? Tudo bem. Mais uma vez, seja bem-vinda na formação, tá? Estou muito feliz com sua participação, sua decisão de estar aqui com a gente. E qualquer coisa, conta comigo, com a Renata, tá? E conta também com o grupo. O grupo já está bem avançado lá no clube, tem gente que já está formado.
Então aproveita o clube para você poder ir além nos seus aprendizados, tá? E, gente, o clube, ele não é só para perguntar e tirar dúvidas. O clube é um lugar da gente comentar sobre nossos processos internos também na formação. Então, use o clube. O clube é uma ferramenta de mastermind, porque todos aqui que estão na formação estão aqui para também transformar nossa postura em habitar o mundo. Então, use um clube, né? Frequentem o clube, né? O clube é nosso, tá bom? Nayara, você está podendo falar? Ah, obrigado, estou amando. Legal, Ivanice, show. Não, Nayara também não deve estar podendo. Então tá. Então agora eu vou abrir para vocês que não são alunos do método. Raquel, Sandra, Carla, Leonor e Adriana. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, alguma questão em relação ao método, já viu alguma aula minha que queria trazer, pode ficar à vontade, pode ligar o microfone para a gente conversar um pouquinho. Eu queria, posso ir lá? Claro, deixa eu pinar nossos vídeos aqui para ficar mais visível. Vai lá, Raquel, fala comigo. Ô, Flávio, eu tenho ainda algumas dúvidas sobre como trabalhar. Eu não quero mais fazer projetos, sabe, de interiores. Eu não quero mais atender cliente fazendo projeto, fazendo detalhamento. E por isso fui fazer a formação no Feng Shui e quero só trabalhar com Feng Shui. Porque o Feng Shui não me pede tanto trabalho. Pode ser que aconteça uma reforma, eu preciso, mas é uma vez ou outra. Então, eu quero só trabalhar mesmo no ambiente. E eu achei que o Feng Shui Sistema veio assim para salvar, né? É uma coisa incrível, como ela acontece, o que faz, mas e aí? Eu ainda estou aqui me questionando como que funcionaria esse meu trabalho, porque eu estou bem perdida mesmo em como trabalhar na minha vida. Quando eu saí do seminário, desde o seminário do ano passado, que a gente fez lá em Tiradentes, que a gente fez alguns exercícios, veio mudando. No seminário foi incrível, mas o último do sapato virou a chave. E eu vi, foi a primeira vez que eu realmente me vi ali. Eu olhei para fora, eu estava sufocada, e eu falei assim, olha para trás, vira, olha a direção, olha a outra direção ali, ó. Você não vai para lá por quê, né? Aí eu saí. E daí umas semanas me veio uma necessidade imensa de fazer meu autoatendimento. Aquilo estava me chamando, assim, faça o autoatendimento. E eu assim, gente, como que eu vou fazer um autoatendimento, né? E veio tudo claro na minha cabeça. Usei post-it sempre da mesma cor e escrevi, embaralhei e fui falando. Então, eu já sabia quais eram os ambientes, eu já sabia as âncoras, mas eu não sabia quais eram aquelas que estavam ali, porque estava tudo embaralhado. Então, usei post-it amarelo para âncoras, azul para ambientes, por exemplo. E aí, fiz, e assim, como foi incrível isso. Eu fiz uma ruptura com o meu escritório. E tava, assim, eu estudando, eu trabalhando, posso até falar, porque, né, não tem, eu fui trabalhar minha vergonha, porque eu venho estudando e estudando algumas coisas a partir do Feng Shui, da medicina chinesa, né, que eu frequento a escola ainda da medicina chinesa, não me formei ainda, mas disso tudo também tem um trabalho da medicina germânica que fala
do emocional, né? Esqueci como é que é a palavra agora, mas sintomas emocionais, né? Você encontra os sintomas a partir de emoções, vamos dizer assim. Esqueci o termo aqui agora. E lá fala muito isso, que é uma coisa que sempre me acompanhou a vida inteira e veio falando sobre a vergonha. E eu entendi isso, eu não sabia que eu tinha vergonha. E eu me encontrei aí com muita vergonha. E isso tudo que você fala, é a vergonha de cobrar, é a vergonha de dizer que eu faço, vergonha de assumir a minha postura na vida mesmo, e de dizer, olha, porque eu fico assim, gente, mas eu estudo tanto, tudo que eu faço todo mundo gosta, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou com tanta segurança fazer o meu trabalho e eu não consigo. É como se as pessoas não ficassem aqui, né? Então sempre vem, aproveita, mas não troca comigo, né? Nem me paga bem e nem me recomenda, vamos dizer assim, apesar de que a minha vida toda o design de interiores aconteceu, nunca precisei fazer propaganda, um indicando o outro, mas eu fiz uma ruptura com isso e eu fui descobrir o porquê que eu fiz isso comigo, né? Então tô nesse caminho de sem saber o que é, para onde que eu tô indo. E aí essa minha dúvida é como que eu vou exatamente usar essa ferramenta e se eu posso usar só ela, porque eu estou estudando medicina chinesa, porque o Feng Shui me pediu muito para ir lá, porque as coisas que aconteceram com meus clientes, essa coisa que você diz aí, né, a gente não pode dizer que o banheiro tem isso, eu fui sentindo isso e falei assim, gente, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Eu fiquei duvidando do curso que eu fiz e das formações que eu fiz no Feng Shui, porque eu não era o que eu via. E aí eu fui estudar medicina chinesa e também já me cuido e já fiz alguma formação no método Rezeguier, que é muito isso, você não vê um corpo, você vê só uma massa e você não pode interferir naquela massa. Aquilo, quando eu estou com uma pessoa cuidando dela, ela não é o Flávio, homem, pai, não, ele é uma massa que precisa se reorganizar, então eu não entro ali, eu estou como uma ferramenta, mas então fala muito disso, de que você sempre coloca, para mim está sendo muito fácil entender isso, e fui atrás da medicina chinesa exatamente para ver, mas estou nesse lugar, gente, afinal de contas, o que eu sou? Como que eu vou trabalhar com o quê? Entende? E aí eu queria entender um pouco, assim, onde que esse curso vai me levar, e eu não tenho dúvida que eu quero fazer a formação, mas eu quero entender que tempo que eu vou usar para isso, onde que eu vou misturar, sabe? Eu não quero usar ele para fazer projeto. Eu não quero mais ser a design de interiores que faz projeto para as pessoas. E até para isso, até para as pessoas saberem o que eu faço, quem é que vai me procurar? Essa é uma pergunta muito pertinente, que é até um assunto bem profundo de mentoria. A gente pode começar o gancho aqui agora e na quinta-feira que eu vou te atender também a gente continua. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te retornar é o seguinte: a vergonha de quem e de quê? Não é para, né, não tem resposta. Mas isso é muito importante, porque se a gente carrega acordos que a gente pré-estabeleceu num momento da vida que fazia muito sentido, aquele momento fez sentido para mim escolher arquitetura. Mas depois de 15 anos, eu surtei e não queria mais ficar naquela loucura de obra e de detalhamento no AutoCAD, e o cliente depois falando, não é isso, é aquilo, é aquilo. A indecisão do cliente estava na minha indecisão
e na minha falta de vontade de fazer, mas super competente, sempre fui muito competente. Então gerava um ciclo vicioso de, gente, eu fiquei 3 horas detalhando isso e o cliente olha e fala, não é isso. Porque a insatisfação da entrega do serviço estava dentro de mim. Porque eu estava carregando ainda um acordo que eu fiz lá quando eu tinha 19 anos, que eu nem sabia que aquilo ia me levar nesse lugar, mas eu fui seguindo e carregando aquele acordo pesado, que já estava pesado. No começo era deslumbrante, porque era tudo novo. Ah, o AutoCAD, o SketchUp, olha que legal, o Adobe Photoshop. E aí eram coisas que eram interessantes, mas quando eu vi que aquilo ganhou corpo e o corpo era aquilo, eu falei, não é isso, eu estou no lugar errado. Mas eu já fiz o acordo, eu estudei tanto tempo, eu sou competente, eu vou continuar. E aí essa continuidade pode gerar uma reprovação interna, uma não valorização interna, que se reflete nos clientes que a gente atrai. O cliente que vai vir, ele não se valoriza. E por ele não se valorizar, ele encontrou um profissional que não se valoriza. E por ele não se valorizar, o cliente, o que acontece? Ele não vai conseguir se apropriar daquilo que está sendo entregue para ele. Então, na verdade, não existe culpa nisso. A culpa não é sua, a culpa não é do cliente. Existe uma relação de reforço de quê? Da não valorização. Vocês encontram para falar, oi, tudo bem? Eu não me valorizo. Eu também não. Ah, então vamos fazer aqui um trabalho juntos? Porque aí eu pareço com você, você parece comigo, a gente fica bem, entre aspas, mas a permuta que acontece ali é embasada na não valorização. Então, quando eu te fiz a pergunta da onde que vem essa vergonha, é para se olhar para isso. O que está sendo carregado que Raquel continua carregando sem querer. Imagina você carregar... Uma vez eu fui para um lugar, para uma festa. E nessa festa tinha uns lugares de acampamento pré-estabelecidos. E eu acabei armando a barraca do lado do restaurante da festa, que não podia, mas eu fiquei ali. Chegou o segurança e falou assim, aqui não pode acampar. Eu falei, nossa, mas eu já tô aqui tem 2 dias, era um festival, a festa era 5 dias de acampamento. Aí ele falou, mas você tem que sair daqui. Eu desarmei a barraca, peguei tudo que estava dentro da barraca solto, super zoneado, e botei num saco transparente que eles me deram para carregar. Então, virou a minha vida, que estava dentro da barraca, num saco transparente, eu carregando aquilo cheio de vergonha, porque eu estava sentindo vergonha de ter escolhido o lugar da barraca errado. Que eu nem sabia, mas eu escolhi por vários motivos que estavam dentro de mim. Comodidade de estar ali perto do restaurante, não queria ficar lá na muvuca que tinha um tanto de gente. E saí carregando aquele saco que eu chamei de tudão, como se fosse a vida. Tudo ali à mostra, eu carregando aquele negócio que não me representava, porque estava uma zona aquilo ali, mas era o que eu vivia internamente, e saí carregando aquele negócio com vergonha, aquele peso enorme, um saco gigante mesmo, assim, é muito ilustrativo isso. Pela festa inteira para armar barraca em outro lugar. No final das contas, eu também não me senti bem no outro lugar que eu estava ficando, que eu acabei armando a barraca, porque aquilo ali estava dentro de mim. Eram os acordos que eu pré-estabeleci e eu estava carregando e me sentia envergonhado de continuar carregando aquilo. Então, quando a gente entra num novo processo de vida, a gente tem que olhar para 2 coisas. Acontece uma ruptura? Sim. Mas eu dou foco na ruptura ou na reconexão com algo que é uma essência? Porque a ruptura pressupõe que está acontecendo uma conexão com algo que até então não estava ali, e a ruptura ela deixa algo que não significa mais para mim e eu estou conectando com algo que significa, que me representa.
Então, eu te instigo a você olhar o que reconecta, mas não com a razão. Eu sei que você é muito racional, porque a gente conversou aqueles dias do seminário e suas perguntas foram sempre nesse ponto objetivo, assim, me fala isso aqui. Porque se minha cognição não fechar, eu vou ficar... Eu preciso disso. E eu te convido... exatamente, vou ficar viajando para conectar. Eu te convido a sente o que conecta. Não explica o que conecta. Por quê? Porque o método ele é infinito. A gente pode trabalhar com projeto social, a gente pode trabalhar com projeto de vida, a gente pode trabalhar com atendimento terapêutico, a gente pode trabalhar com família, com parental, com pais e mães, com filhos. A gente tem tantos nichos que a gente pode aplicar o método que, na verdade, a gente tem que enxergar com o que conecta, o que me conecta. Sensação. Se não conecta projeto, não vai pegar o método e ir fazer ferramenta de projeto. Por favor. Por exemplo, Renata, a gente está com um processo de mentoria individual com Renata. Eu estou atendendo Renata porque fazendo uma permuta com ela. E Renata, no momento, ela começou a atender pais e mães. E aí, na última mentoria individual que eu fiz com ela, ela falou assim, Flávio, o que brilha na minha alma é atender grávidas. Eu falei, o que você está atendendo pai e mãe, então? Ela falou, é porque a gente conversou um dia e eu achei que esse era o caminho e tô carregando esse saco transparente, mas não tá funcionando. E os clientes que estão chegando não valorizam. Então falou, ela mesma falou, eu vou me reconectar com o propósito de quando eu saí do limbo profissional e achei sua formação que era trabalhar com as grávidas. E o que acontece? Esse movimento é porque está dentro de Renata. Ela não é mais grávida, mas está dentro dela esse movimento. E quando esse movimento for o tempo dele de passar e ela reconectar com outras coisas, nada melhor do que a gente ter a liberdade de falar, agora eu me reconecto com outra coisa. E o rompimento, na verdade, não é um rompimento, é uma continuidade. Porque tudo que você viveu no seu escritório de arquitetura e design de interiores, ele dá base para Raquel chegar aqui hoje e fazer essas perguntas. E quando a gente enxerga como uma ruptura, é pesado. Então é uma continuidade. Isso tudo que você viveu é a base para conexão com algo que hoje faz sentido, que antes poderia não fazer. Eu cheguei a um momento, falei com meu sócio, falei, eu estou saindo da Biohabitat. Eu não aguento mais viver nessa pressão de obra, desenhos de arquitetura, e chegar para o cliente e não conseguir entender por que ele não aceita. E o método me deu a possibilidade de trabalhar, inclusive, prestando consultoria terapêutica para o meu sócio, que hoje é da área de projeto. Então, quando tem um projeto na Biohabitat, o que eu faço? Eu apareço no estudo preliminar para aplicar o método, não para fazer o desenho, para aplicar o método, e o meu sócio fala, não, agora sim eu consigo entender o caminho porque o cliente entendeu. E quando eu propus para ele, eu falei, estou saindo e vou ser consultor da Biohabitat porque eu não aguento mais. Ele falou, não sai não, vamos dividir os setores. Eu falei, eu topo. Então eu vou ficar na parte terapêutica da arquitetura, porque a arquitetura é terapia. Como eu sei o método da terapia, se a gente não traz essa parte terapêutica, a gente está entregando caixa para o cliente. E aí, sem apropriação nenhuma, com o tempo ele vai querer de novo reformar, mudar, vender, vai dormir na sala, aquela loucura toda. E hoje nós estamos aqui na Biohabitat com faturamento 5 vezes maior desde essa decisão. Por quê? Porque a gente encaixou como um profissional.
E começamos a atrair clientes que estão encaixados também. Gente, é um absurdo esse ciclo que gera. E na Bioconstelar nem se fala, porque na Bioconstelar eu estou fazendo esse movimento com o método Prosperidade Sistêmica de Ambientes exatamente porque eu sinto que o propósito fala muito mais alto do que a ilustração do propósito. O projeto é ilustrar o propósito. Fazer um curso de formação na Bioconstelar, lá na medicina chinesa, é a ilustração do propósito. Então, mais uma vez, com o que você se conecta? Sente essa parada. Pergunta no espelho de olhos abertos e não responde com a mente. Lembra quem sou eu? Pergunta, com que eu me conecto? Em frente ao espelho e responde com a sensação. E deixa essa sensação se movimentar. Não fica assim, não, mas eu quero explicar o que eu estou sentindo. Não, eu estou te dando isso para casa, para quinta-feira. Quinta-feira eu quero que você retorne com o que você sentiu, não é assim, não, Flávio, eu senti, aí eu já sei o que eu vou fazer. Essa segunda parte eu não quero. Assim, como um professor desses antigo que não vai te deixar chegar nesse lugar da explicação. Com o tempo, essa sensação vai te trazer o caminho. Show? Bom, né? Assim, quando a gente sai dessa esfera do guarda-chuva do passo a passo do método e entra nessa esfera de postura, é a que eu gosto, porque o que eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Então esse é o processo da mentoria. É muito poderoso isso, porque é algo anterior ao que a gente conversa normalmente. Na verdade, as aulas de tira dúvidas nunca são superficiais aqui do método. Mas existe um guarda-chuva de passo a passo. E a sua pergunta não está nesse guarda-chuva. Ela está realmente num processo de mentoria. Por isso que a mentoria, eu fico super ansioso quando... Um ansioso bom, né? Não um ansioso ruim. Porque eu cresço demais com o processo de mentoria. É surpreendente os movimentos que eu faço na minha vida. Inclusive, eu tenho que pensar e repensar para abrir o programa. Porque eu tenho que estar disposto. Não fisicamente, em propósito. Porque toda vez que eu abro o programa de mentoria, a minha vida se transforma absurdamente. E assim, eu não consigo falar se é positivo ou não, porque as coisas que a gente considera positivas e não positivas são racionais. E naquele momento a gente nem enxerga. A gente não consegue enxergar assim, não, isso aqui é positivo ou não. A gente até classifica, mas a gente vai ver isso com o tempo. Desde o primeiro ciclo de mentoria que eu fiz, há mais de 3 anos atrás, até hoje tem coisas caindo ficha. É um negócio poderoso. Por isso que eu te falo, na hora de perguntar na hora do espelho, não pergunta e sente falar, agora eu quero saber o que essa sensação significa. Não veta, não fecha a porta, deixa aberta, porque aí é infinito o movimento. Então, quinta-feira eu te espero lá para o primeiro atendimento, você me contar qual que é o caminho, tá bom? Bom demais, show. Flávio, posso só falar uma coisa, completando para ela, eu acho que, como já vivi um pouquinho mais das aulas ainda, né, do método, que no mínimo é um autoconhecimento, no mínimo. No mínimo, você começa a se encontrar, você começa a fazer... Eu também, lógico, sou muito racional. A hora que você passa a se permitir sentir, muda tudo. E aí é no mínimo, um autoconhecimento que é transformador. Então, só queria falar isso para ela, que, né, porque você fala, onde eu vou chegar? No mínimo, numa transformação pessoal, íntima, sua. Depois você vai ver o que você vai fazer com isso, mas é isso aí, no mínimo. Que maravilha, Érica. Eu não queria falar para Raquel, não, mas ela já sabe disso, porque o seminário foi exatamente assim a trajetória de Raquel no seminário. Foi assim, surpreendente. Teve hora que eu lembro até agora, e falo assim, olha ali para a planta. Então quer dizer que a planta sente o que você está falando aí? Foi ou não foi? E aí a gente chegou num lugar dessa pergunta que foi assim, foi sinistro. O grupo inteiro ficou, putz. E é exatamente isso que você trouxe, né? Assim, o caminho
não é em direção a nada, é em direção aqui. Se o caminho for em direção ao que conecta aqui dentro, não tem, é vazio a parada, é superficial. E o método, ele é muito isso, né? A gente viveu isso no seminário, e quem vive a formação, então, que é mais profundo, sabe, o método é o encontro com aqui dentro. E essa libertação para que a gente possa encontrar clientes que estão buscando também a libertação, e não a dependência. Porque se for a dependência, eu vou depender de quê, então? Ah, nessa fase da vida vai ser a vergonha, nessa outra a reprovação, nessa outra o fulano, nessa outra religião, espiritualidade, e vai nessa bola de neve, chega lá na frente, olha para trás e fala, tô no mesmo lugar. No meu lugar, fiz 500 coisas. Pô, aí rola uma frustração enorme, porque eu fiz 500 coisas e tô no mesmo lugar. Como é que pode? Aí pode entrar em processos complicados de frustração, né? E a hora da decisão é a qualquer momento que a gente sente que a gente quer ir para esse lugar aqui, dentro. E lá no seminário a gente sabe que dentro é o nada. Essa chave é sinistra, porque a gente rompe com esses limites. Quem somos nós, realmente? O infinito. Aquela bolinha que eu desenhei lá no quadro de papel lá, um coágulo do que a gente enxerga que é. E não é. Esse papo é muito bom para mim. Nossa Senhora, você tá doido. Então, assim, ó, para casa. O que me conecta em frente ao espelho e deixa sentir que quinta-feira eu quero que você traz pra gente conversar esse papo. Combinado? E depois se sentir, eu quero ser aqui igual a Érica dando esse depoimento. Daqui a 2 meses você vai estar aqui falando igual a Érica tá falando. Então tá, obrigado, querida. Deixa eu despinar seu vídeo aqui. Obrigado, Érica, pela contribuição. Pois é, quem quer mais que não é aluno? Carla, Leonor, Adriana. Posso falar? Claro, querida, pode sim. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Ouvindo aí a Raquel falando e você complementando, eu falei, que incrível, né? Tudo se conecta realmente, tudo tão sincrônico. Eu também já tenho há 15 anos que eu sou formada, estou aqui projetando, detalhando o projeto. Ave Maria. E aí eu estou naquele momento, tipo, não aguento mais, pelo amor de Deus. E aí faz muito sentido o que ela fala, né? Eu acho que eu não quero mais entregar o projeto porque simplesmente ele é bonito e receber aquele elogio 30 segundos, né? Ai, Carla, você realizou meu sonho, que lindo esse móvel, que lindo esse armário, que lindo essa casa, né? Eu acho que eu quero muito mais, né? Eu acho que eu já estou no momento que eu tenho que entregar o que eu vim para realmente fazer nesse mundo. E aí eu acompanhei uma aula sua, acho que em março, alguma coisa assim, fiquei ainda no WhatsApp, e aí essa semana me chamou a atenção que você falou que ia dar essas 3 aulas que eu poderia participar, eu falei, eu acho que é o momento. Então, eu estou tentando entender, né, como que a constelação pode me ajudar, né, em relação à arquitetura, e vem de encontro que a Raquel fala, né, o que eu posso entregar para o meu cliente, né? Eu estou pensando qual produto que eu posso oferecer para esse cliente. Eu estudei um pouco de Feng Shui, eu estou fazendo algumas aulas, e aí tem as curas, e aí sempre pendura uma bola de cristal multifacetada. Gente, mas a minha casa vai ficar cheia de bola de cristal, e eu falei, eu não quero isso no meu cliente, porque daí vai de encontro com o feio, vamos botar essa palavra, tipo, não tá, parece que está harmônico energeticamente, mas visualmente eu vou ficar cheia de bola de cristal no cliente, ou um baguá no meio da sala, ou um espelho na porta do banheiro. Eu falei, eu preciso encontrar uma coisa que seja agradável aos meus olhos, porque senão eu não vou vender para o meu cliente também, né? Se aquilo não me agrada, né? Então eu falei, só o Feng Shui não vai adiantar, eu não vou conseguir oferecer esse padrão. E aí quando você vem falando que não dá para a gente encaixar todo mundo num quadradinho, isso faz muito sentido para mim. E aí agora eu estou nessa busca, o que eu posso oferecer para o meu cliente dentro de uma arquitetura holística, terapêutica também,
mas ter um produto que também conecta com a arquitetura. Eu acho que eu queria fugir também do desenho, do projeto, mas ainda tem um pouco de apego, né? Não sei se eu queria abandonar e ir direto para um terapêutico ou realmente unir as duas coisas. Coloca alguém para fazer um detalhamento e eu vou para uma parte, como você falou, né? Separa, vou para uma parte mais terapêutica e contrato alguém para fazer a outra parte, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco qual o produto que eu poderia oferecer para o meu cliente nessa junção das coisas, né? Eu vou fazer igual com Raquel. Qual, qual é a entrega e o produto que Carla quer entregar para ela? Percebe a Me veio diferença? muito uma situação que eu vivi há 2 semanas atrás, e eu conversando também com uma cliente que está grávida, entregar um produto para mulheres que querem engravidar. Eu nem estou nessa situação, mas me veio muito isso, me veio também a palavra que isso seria o meu caminho de cura, que eu acho que tudo que a gente faz também está dentro da gente, a cura, né? A nos curar, né? E me veio isso, que eu acho que as tentantes, né, que eles chamam, eu acho que eu poderia oferecer isso dentro da arquitetura, aí que eu não sei dizer qual é o produto, né? Ou vamos colocar numa caixinha, né? Que eu posso oferecer para essas mulheres que estão tentando engravidar, querem engravidar, e eu, terapeuticamente com a arquitetura, posso oferecer para elas. Você vê como é que só o foco da pergunta muda? Porque com o que você tem hoje, o que eu posso oferecer para os clientes é uma pergunta que te leva a partir do que você vive hoje na sua profissão para entregar para elas. Agora, quando eu te pergunto o que você quer entregar para você, muda completamente. Porque o que eu vou fazer para mim e o que eu vou ser feliz e realizada hoje fazendo, sem a vergonha de abdicar daquilo que me construiu até aqui, não que me rompeu, igual a Raquel trouxe. Ah, porque eu vou fazer uma ruptura para... Não. Você fez uma construção até aqui para conectar agora com algo que é essencial para mim. E quando você fez a decisão lá atrás de trabalhar com o projeto, pode ser que aquilo tenha sido feito como algo essencial para você, ou até não. Foi socialmente mais adequado. Porque para mim foi socialmente mais adequado com 19 anos escolher arquitetura. Mas chegou o ponto que foi amargurante. No segundo dia de aula eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu. Aí eu arrumei um estágio com Feng Shui, mas com o tempo, depois de 15, 20 anos estudando Feng Shui, eu falei assim, gente, eu vou colocar um negócio na parede do cliente que ele nem sabe o que é. Isso é alopático ao quadrado. Porque quando a gente toma aspirina, eu não sei o que a aspirina vai fazer. Eu sei que ela vai pegar um sintoma e tirar. Mas no Feng Shui isso é mais abstrato ainda. Eu vou colocar uma flauta numa viga. Exatamente. Puta merda, assim, desculpa o vocabulário. A gente vai tão longe nisso que fica tão superficial que o cliente acredita que a Carla estudou para colocar aquilo ali naquele lugar e ele, por uma ética do esforço que ele fez para te contratar, pagando, ele fala, eu vou acreditar. Então, vou pegar a flauta e vou botar. E aí, eu tô falando de algo muito mais profundo do que a estética. Eu tô falando da dependência que essa pessoa entrega para outras pessoas da transformação interna dela. Inclusive de apropriar do projeto. Não quero apropriar não. Você escolhe para mim a cadeira, o lustre, coloca aí para mim onde que eu compro, coloca onde que harmoniza o baguá, vai botar na porta de entrada? É o anterior ou o posterior? Não, esse anterior não tem porque é só no céu. Bota o posterior, coloca lá com os trigramazinhas. Enfim, isso a gente está fazendo o quê? Refletindo que a gente como profissional, a gente também está dependente do mundo para fazer a nossa transformação interna e atrair esse tipo de cliente. Então, não é a arquitetura e nem o meu curso que vai te entregar algo de fora para dentro. Por isso eu te pergunto, o que você quer entregar para você? E na trajetória da formação, Érica falou muito bem.
você vai encontrar o caminho da entrega que você colocou como propósito, que às vezes nem é racional, ela é sensação. Eu comecei, Carla, fazendo o seguinte, que o método não tinha nome, ele não era uma constelação de ambientes com Feng Shui Sistema. Inclusive esse nome eu coloco em xeque porque vai muito para o lado da constelação e do Feng Shui, que não é o que a gente faz. Mas eu comecei fazendo isso, aplicando nas minhas consultorias de salubridade de ambientes, que eu sou geobiólogo, radiestesista, trabalho com orgonites, orgonoterapeuta, e trabalhava com a geobiologia também, medindo os campos eletromagnéticos. Então, dentro desse processo todo, eu comecei a aplicar o método como uma parte da entrega do relatório, que normalmente tinha umas 25 páginas. Eu ficava lendo aquele relatório, explicando para o cliente engolindo aquilo, sem nem saber o que estava fazendo. E tinha cliente que falava assim, não, Flávio, vai para a última página que eu tenho que fazer logo. Eu falava, putz, eu estudei tanto para fazer esse relatório. E a partezinha, que era uma aplicação de 2 horas do método, que não tinha nome ainda, era o que o cliente falava, agora eu entendi tudo. E ele se transformava e transformava o ambiente dele por consequência daquelas 2 horas, não do relatório de 20 páginas. Porque eu estava entregando para ele uma transformação do ambiente interno e não do ambiente físico. O ambiente físico é o reflexo do que a gente vive. O ambiente físico é sintoma. Assim, falando palavras terapêuticas, o ambiente físico é sintoma. Não quer dizer que é um sintoma ruim. Existem sintomas positivos. Você faz muito exercício, seu músculo fica tonificado. Então aquilo é um sintoma, é um resultado. Então o ambiente físico também é esse resultado. Então o processo do método da formação vai te levar a um autoconhecimento, de desconstruir a partir de uma base, mas sem ruptura, mas com conexão com aquilo que faz sentido para você, Carla. E você pode, inclusive, se liberar do peso de ficar fazendo algo que você não quer, tipo detalhando, escolhendo mobiliário, botando cristal nem se fala. Eu sou crítico nessa parte, porque eu já fiz muito isso. Então eu hoje não consigo assim fazer essa parte que é tão superficial e gera tanta dependência e gera tanta sutileza em uma coisa que tem que ser entrega de autonomia para o cliente se transformar e não entrega de o que eu enxergo, que eu estudei, que eu vi num livro, que é bom para você. Então, por exemplo, eu não posso falar seu caminho, mas com uma pergunta você já respondeu. Eu gostaria de hoje trabalhar com mulheres que vão se engravidar. Por quê? Porque se você coloca isso como verdade para a vida inteira, você também se coloca numa bolha. E às vezes, quando você fizer o processo de formação, você vai chegar no fim e falar, não é isso não. Não, mas eu fiz a inscrição pensando nisso. Então, se eu deixar, eu vou sentir culpa. E a gente vive carregando essas culpas. Então, assim, igual eu falei para a Raquel, eu te convido a o que Carla quer entregar para Carla. E com esse propósito, estar na formação, com certeza vai te abrir caminhos e possibilidades infinitas. Tem gente que aplica o método. A Thaís está aplicando o método para processos terapêuticos para mulheres acima de 40 anos que carregam a culpa de não ter seguido na vida o propósito interno. Eu tenho uma cliente, uma aluna, Patrícia, que aplica o Eneagrama junto com o método, porque foi tudo que ela aprendeu antes junto com o Feng Shui, foi o Eneagrama. A Renata aplica o método para pais e mães, agora está mudando depois do último encontro de mentoria, ela quer aplicar só para grávidas junto com a numerologia. Então o método ele é algo que a gente apropria
Lógico que depois de formado, eu sempre sugiro isso, para no meio do caminho já não pegar alguma coisa e colocar e aí não conseguir vivenciar o poder que o método tem, para você se apropriar e criar uma nova expressão de entrega para o mundo, a partir de uma entrega interna. Quando você cria uma nova expressão de entrega para o mundo, isso chama-se também produto. E aí você sai da esfera de ficar preso àquilo que você carrega e não faz sentido para você. Invariavelmente não vai ter prosperidade. Prosperidade não é muito dinheiro também, mas não vai ter prosperidade de ter aquela sensação de satisfação do que se faz. Se não tem satisfação do que se faz, o cliente também não vai ter satisfação no que recebe. Mesma coisa que eu falei com o Raquel, vira uma bola de neve. E aí a gente passa a vida inteira fazendo aquela história, e na hora que olha para trás fala, putz, eu tô no mesmo lugar, 20 anos, fazendo a mesma coisa, que não me representa, e eu me esforço para fazer, aí, enfim, né, rola uma certa frustração quanto a isso. Então, se for o seu momento, realmente você vai surpreender com a formação. O grupo está muito poderoso, quem está interagindo hoje, mas sempre muda, né? Assim, as pessoas que estão assim interagindo nessas aulas aqui sempre estão mudando, mas eu sempre estou por aqui e dando essa força porque eu passei por isso e hoje eu faço o que faz sentido para o meu propósito interno, que é fazer essa formação, ensinar isso, aplicar o método e na minha empresa de projetos de arquitetura sustentável aplicar o método para que o meu sócio e a equipe de projeto consiga fazer com que o cliente se aproprie do processo projetual e não a gente enfie o processo projetual no cliente de cima para baixo. Claro que existe uma parte técnica que a gente não pode abdicar como arquiteto, que eu falei com a Érica. Existe proporção, ergonomia. Isso não é terapêutico, isso é 1 mais 1 é igual a 2. Terapia não é 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. E isso está dentro do cliente. Se ele não se enxerga no processo projetual, ele vai querer reformar de novo para achar que aquele arquiteto que salve a vida dele. Você imagina só o peso que tem um arquiteto salvar a vida de um cliente pelo projeto. Não se salva vidas por projeto. Você não vai salvar... Flávio, Oi, querida. desculpa, eu só queria complementar de uma outra aula que a gente conversou, mas eu também sou arquiteta e acho que todo mundo que procura esse curso vem com a mesma, né, essa questão de ser só bonito ou não, mas eu ainda gosto de projetar, mas o que mais é complicado é realmente o querer, a gente não entender o que o cliente quer. E aí eu estava com uma cliente dessa, falei na aula passada, que ela não sabia falar o que ela me queria, o que era importante. Então, cada vez fala, muda aqui, puxa ali, aquilo, e não estava satisfeita. Espera aí, eu tenho que aplicar o método. Fui aplicar, mas mudou da água para o vinho. Então, aquilo norteou ela, que me norteou. Porque aí o que era importante para ela era o quintal, que ela nem tinha falado, e aí a casa, que era toda terra, que ela queria, tudo, virou sobrado. Aí ela ficou super satisfeita, entendeu? Aí eu, vamos falar assim, vendi algo mais para ela do que só. Não, porque eles vêm com uma imagem hoje, por causa, né, em SketchUp, beleza, mas vem falar, eu quero essa fachada. Eu achei essa casa bonita. E é muito mais profundo que isso. Então, a hora que você consegue entender o que ela quer, então eu a fiz dessa maneira, só para te dar um exemplo de como aplicar em arquitetura. Eu apliquei, ela conseguiu se ver ali, entender o que era importante para ela, e aí eu consegui fazer essa leitura, ela me falar e eu passar no projeto depois. Então, foi transformador, foi muito interessante. Uma das maneiras, estou no começo ainda, mas eu achei muito interessante. Então, né, para nós arquitetos aí, para dar o algo mais, né, para eles, que é o algo mais para a gente que está buscando isso, né, esse algo mais. Então, para mim, foi esse algo mais que eu adorei. Imagina a liberdade Obrigada. de o cliente conseguir assumir
e entender o que ele realmente quer. Pra gente como arquiteto. Não precisava ficar carregando o processo projetual todo na nossa mão. E ficar acordando de madrugada falando, não, o que eu vou resolver agora com aquele negócio daquele cliente? Porque ele não sabe, eu não sei. Ele me passou umas fotos de revista que não tem nada a ver com o que eu queria projetar. Eu tenho certeza que não tem nada a ver com ele também. E aí fica essa loucura. Né? Assim, então eu vou arrumar um jeito. Pera, deixa eu ver o que eu vou arrumar. Não, eu vou começar por aquele cantinho, porque aí do cantinho eu venho montando um ambiente. Eu já fiz muito isso. E aí fica vazio para todo mundo, né? A gente acaba vou entregar logo esse projeto, porque aí e nem quer ver mais o cliente, porque foi uma coisa que saiu tão superficialmente da nossa expressão profissional que, nossa, tomara que ele nem me ligue. Então, Teve uma cliente, desculpa só falar mais uma coisinha só, que teve uma cliente que ela veio para mim e falou assim, Erika, eu estou pensando em abrir um restaurante, mas eu não sei se eu quero parar, eu quero abrir um café, o que você acha que eu devo abrir, sabe? Aí primeira coisa, mas já porque eu já estava no método como transformação interna. Pela primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Ela falou, nossa, que ela chocou, aí hoje ela volta e me fala, nossa, Erika, eu lembro daquela frase que você acabou comigo. Tipo, primeiro você precisa saber o que você quer, para depois eu projetar. E aí foi que ela foi parar para pensar e conseguir também. Então é bem isso, né? E olha para você ver como é que tá ligado com a terapia. Porque na terapia as pessoas querem ir no terapeuta e falar assim, me fala o que eu tenho que fazer. Na arquitetura a mesma coisa, tudo. A pessoa quer delegar para o outro o protagonismo da sua própria harmonia. Aqui, onde é que eu boto a bola? Ah, é aqui? Tá, vou botar. Tipo zumbi, sabe? E a plantinha? Ah, não, plantinha que cresce para baixo não pode, porque a prosperidade vai para baixo. Gente, puta, como é que pode um negócio desse? Não tem condição. A expressão da vida é muito maior do que classificação. A expressão através de um projeto que ilustra o que a pessoa é muito além da forma, da ergonomia, da parte técnica. É uma questão de propósito, de sonho. Eu dei uma aula, eu fiz uma live com o Fabian Laszlo e foi profundíssima o fundador da Laszlo. E depois disso eu dei uma aula lá no YouTube sobre aromas, cores e sabores vinculados à arquitetura. Uma aula sensacional, porque é muito pessoal o que traz sabor, cheiro e cor para cada um. E isso a gente expressa em projeto e nem sabe que a gente está entrando nessa esfera, e nem o cliente. Porque ele pega a revista e fala, revista, me fala o que eu quero. Aí vai passando as folhas. Ah, eu quero é isso aqui. Fachada. Pega a fachada para te mostrar durante o processo projetual, imagina. Então, assim, a profundidade que a gente chega com o método num processo terapêutico e também no processo projetual e também dentro da nossa vida é assumir essa autonomia da gente se transformar internamente. O que eu entrego para mim mesmo, o que Carla entrega para si mesmo, o que Érica entrega para si mesmo, o que Raquel se conecta. Não é o que o Flávio vai falar, não, você conecta aqui no método com isso aqui, ó. Imagina. Não, você não vai ouvir isso aqui no método. Né? Isso aqui a gente não faz, nenhuma aula eu vou falar isso. Ah, se você é assim, você conecta assim, se você é assado. Inclusive por isso que é uma desconstrução imensa, porque a gente vem treinado a faça isso, não deixa a toalha na cama, não come isso, não come aquilo, desde criança, na escola a mesma coisa, depois na profissão os professores têm que fazer assim, tem que fazer assado. Decora isso, aí faz um curso de Feng Shui, olha, nessa situação faça isso. Na terapia, se o cliente fazer A, você fala B. Como resposta. Aqui a gente não tem isso. É total autonomia de transformação interna, libertação de padrões que não nos representam, e assim a gente consegue entregar essa autonomia para o cliente. É muito profundo.
Então é por aí, Carla. A resposta não foi objetiva, mas foi muito mais profunda do que te falar exatamente o que você pode fazer com o método. Não, mas eu entendi. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada, querida. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Leonor e Sandra. Querem trazer alguma coisa? Ou então Adriana. Deixa eu ver aqui quem está aqui no chat. Parece que estamos todos conectados, pois eu estou em um processo de tentante e ontem me veio à luz que eu quero aplicar o PSA para ampliar a visão das mulheres. Que legal! Por ser um caminho de bastante dúvidas, desesperos, tristezas, mas grandes sintomas está dentro de nós e nós precisamos de ampliar a visão. Show, Nayara, maravilha. Então, ótimo, vamos ficando com essa aula por aqui. Raquel e Carla, vocês têm meu WhatsApp, vocês estão no grupo lá, né? Raquel tem, que a gente já conversou. Carla, depois me chama lá, que eu posso te passar o guia do participante para você dar uma olhada na programação, tá? E aí eu faço um onboard na turma para você. Renata que cuida de vocês no dia a dia, mas eu estou sempre disponível também. Então, quando você entrar na formação, quem vai ser o primeiro contato com você vai ser Renata, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença, muito bom, perguntas super pertinentes, profundas. Parabéns, Maria, que já está aplicando, Érica também, continuem, avante. Nayara também, Nayara já está bem avançada também, estou sabendo. Nayara, eu quero você conduzindo depois um treinamento, tá? Para a gente fazer a sua certificação. Vamos fazer uma foto institucional, mesmo que a maioria não possa ligar as câmeras? Quem puder e quiser aparecer nas redes, deixa a câmera ligada. Quem não quiser, não tem problema, pode fechar a câmera, tá? Mas então vamos fazer uma fotozinha para a gente colocar lá nas redes, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o print da tela aqui, só um minutinho que tá no outro. Ah, tá aqui não. Vamos lá, aquele sorrisão. Show, maravilha, muito bom. Gente, não para por aqui. Amanhã a gente tem um encontro de treinamento entre alunos. Érica vai conduzir. Vai ser uma prática coletiva, não vai ser 1 a 1, né? Vai ser a Érica conduzindo para a turma toda. Faz parte da certificação de Érica. Quero te falar, Érica, fica super à vontade. Você está num ambiente que é para treinamento, né? Então, fique à vontade quanto a fazer de forma leve. A gente sempre aqui tem um combinado de forma leve e suave, não pode ser pesado. Pode ser intenso e profundo? Pode, mas de forma leve e suave, mesmo que seja intenso e profundo. Então, conta com Renata. Amanhã eu devo aparecer no começo, tá, do treinamento. E quinta-feira tem a mentoria bônus para quem deu o depoimento lá no seminário. Aí sim vai ser profundo também, mais uma vez. Então, quem tiver a oportunidade, venha também na quinta, tá bom? Gente, obrigado pela presença. Tchau para vocês. Ótima noite. Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, qualquer emergência, é só contactar, tá bom? Tchau. Até mais.